Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais um programa esportivo do nosso podcast, trazendo aqui as principais notícias do mundo do esporte aqui para você, né? Notícias aqui do Brasil, né? Do Brasileirão, vamos falar de Libertadores, também vamos falar da Fórmula 1, né? E, claro, falar da escalação da seleção brasileira, né? A seleção brasileira que vai encarar duas partidas da eliminatórias da Copa do Mundo, né? A primeira partida será no dia 6 de setembro, às 22 horas, no estádio do Couto Pereira, em Curitiba, né? Estádio aí do Coritiba. E, né, o segundo, né, jogo vai ser contra o Paraguai, né, dia 10 de setembro, às 9h30, no estádio Defensores del Chaco, né, estádio, para quem não conhece, né, que fica na capital paraguaia e Assunção. E vamos falar aqui da escalação, né, brasileira, e temos aqui algumas mudanças interessantes, né? O Alisson, né, do Liverpool, Pento do Al Nassr, time aí da Arábia, né, Saudita, Henderson do Manchester City, laterais Danilo, né, do Juventus, né, Ian Couto do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Wendel do Porto. Beraldo do PSG, Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães, né, do Arsenal e Marquinhos do PSG. Meio-campista, temos algumas boas novidades aqui. André, né, do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, novidade aí na área, Gerson, né, do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, o Paquetá do West Ham e o Rodrigo, que normalmente joga de atacante, foi convocado como meio-campista, né, do Real Madrid, né? E o ataque temos boas novidades aqui, né? Temos o Endrick, né, que já vinha sendo escalado, o Estevão, né, do Palmeiras, Luiz Henrique, né, Botafogo, Pedro, né, do Flamengo, o Savinho do Manchester City e o Vini Júnior do Real Madrid. O que eu achei dessa escalação brasileira, né? Eu acho que teve algumas boas mudanças, principalmente aqui do ataque, né? O Estevão do Palmeiras, eu gosto, né, bastante aí do futebol do Luiz Henrique, né? Até brinco que eu espero que ele não jogue contra o São Paulo na Libertadores, porque é um cara aí difícil dos adversários lidarem, né? E eu acho que ele joga muita bola, esse Luiz Henrique do Botafogo, né? Temos aí o retorno, né, do Pedro, temos o Endrick, né, que já vem se consolidando, e, né, temos aí o Gerson, né, do Flamengo. Eu acho que se o Dorival, né, souber escalar esse time pode dar alguma liga, pode dar alguma perspectiva de melhora da seleção brasileira. É claro que, né, primeiro ele precisa escalar, né, o time, né, não deixar nomes aí interessantes, né, na reserva e tentar renovar ainda mais, né, porque Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, desculpa, né? Eu jogaria fora. Marquinhos, Militão também, né? Não sei se eu convocaria. Danilo e Couto, eu, né, sinceramente, faria uma renovação mais profunda, né, da seleção brasileira, né? Mas, né, é bom ver que alguma coisa aí tá dando liga, né? A mudança tá acontecendo. Vamos aguardar aí os jogos
que vão ocorrer, né, no dia 6 e no dia 10, né, como que vai se dar essas mudanças. E agora saindo da seleção brasileira, né, falar aqui de Libertadores, né, competição aí, né, que, né, todo torcedor gosta de acompanhar e competição, né, que o São Paulino, né, como eu, é, gosta muito de fazer esse acompanhamento. E o São Paulo, no segundo, né, jogo, né, no Morumbi, né, ganhou do Nacional por 2-0, né? Foi um jogo aí relativamente tranquilo, né? O time do São Paulo superior ao time do Nacional, porém com um elemento bastante triste, bastante preocupante que ocorreu, né, nesta partida. Na metade mais ou menos do segundo tempo, né, onde o São Paulo já vinha, né, consolidando aí a sua vitória, o jogador Juan esquerdo, né, zagueiro ou lateral, né, do time do Nacional, teve uma arritmia cardíaca, né, e caiu no chão, né, e precisou ser levado às preces para o hospital mais próximo, que é o Hospital Albert Einstein. Apesar do jogo ter sido na quinta-feira, né, o jogador, né, se encontra ainda no hospital no Brasil e a situação do jogador, infelizmente, é grave, né? É bastante complicada aí a situação, né, do jogador do Nacional do Uruguai, né, Juan Esquerdo, que, né, parece que os problemas aí de saúde por conta dessa arritmia, né, está aprofundando. O caso aí sensibilizou, né, bastante os jogadores do São Paulo, né, teve aí bastante solidariedade, né, do clube, né, do Tricolor Paulista, mas também, né, dos próprios jogadores, né, e, né, vamos torcer, né, para que o jogador Juan Esquerdo tenha uma melhora, ainda que o quadro, né, seja aí bastante complicado e seja bastante difícil, né, para o jogador uruguaio. Enfim, né, vamos, né, torcer aí para que as coisas, né, deem certo. E falando em Libertadores, vamos falar aí os jogos da quartas de finais, que, né, como que ficou definido. O Colo-Colo pega o River Plate, Fluminense pega o Atlético Mineiro, temos aí clássico brasileiro. O Flamengo pega o Penharol e o São Paulo pega o Botafogo, né? Vamos falar aí do que eu achei do jogo aí São Paulo e Botafogo, né? Desse jogo aí, o que eu acho. Vai ser um jogo extremamente difícil, principalmente aí na primeira partida. O time do Botafogo tem um bom time, né? Eu até falei aqui da seleção do Luiz Henrique, né? É um ótimo jogador, né? O São Paulo tem que saber, né, entrar no esquema para poder barrar aí, né, o Botafogo no primeiro jogo, né? É claro, né, se puder ganhar a partida ótimo, mas tem que saber segurar, né? Acho que os botafoguenses estão contando vitória antes do tempo, né? Melhor não contar vitória, porque sabe que São Paulo é São Paulo. Mas enfim, né? Vai ser uma boa partida aí para o São Paulo, né? E eu acho que, né, o possível, né, campeão, né, da Libertadores pode sair dessa partida, Botafogo ou São Paulo. Como São Paulino, espero que o São Paulo saia, né, campeão, claro, mas, né, como eu falei, né, o possível vencedor, talvez a Libertadores, saia entre Botafogo ou São Paulo, ou, né, claro, sem querer menosprezar o Flamengo. Então, aí
o que eu vejo aí da Libertadores, né? Saiu também a tabela da Copa do Brasil e o São Paulo também tem uma outra pedreira, né, pela frente, né, que é os jogos aí, né, do contra o Atlético Mineiro, né, que é um bom time também, não, né, no mesmo nível, né, do Botafogo, mas o São Paulo tem que, né, tomar cuidado, né, com o Atlético, né? E também temos, né, outras partidas, né? O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense, Corinthians vai pegar o Juventude, né? E o Bahia vai pegar o Flamengo. O Corinthians que inclusive está numa situação, né, bastante complicada. Agora indo pro final de semana, ontem, né, domingão, final de tarde, São Paulo ganhou do Vitória, né, por 2-1, né? Foi um jogo tranquilo, né? Um jogo aí que o São Paulo, né, jogou bem, pressionou bastante. Depois São Paulo, né, tirou o pé e não tinha necessidade de manter uma intensidade, né, muito grande, porque o time do Vitória é fraco, né? Teve um gol mal anulado, na minha opinião, que um absurdo que anularam o gol do Caleri, que poderia ser o São Paulo 3-0 e mataria o jogo. Logo a seguida, né, o juiz dá um pênalti, né, para o Vitória, que, né, reacendeu, que acendeu um pouco a chama no final da partida, mas nada muito que fugisse do controle. Foi aí a primeira partida do técnico Thiago Carpini depois no Morumbi, depois da saída, né, do São Paulo. Então vamos aí para tabela, né, do Brasileirão da Série A, né? O Brasileirão aí da Série A com um novo líder, né? Temos aqui o Fortaleza que, né, agora é o novo líder do Brasileirão, né? Ultrapassou o Botafogo, né, do John Textor. Será que John Textor vai pedir ajuda da inteligência artificial, né, de novo? Enfim, então temos aqui o Fortaleza, né, o Botafogo, né, em segundo lugar, Palmeiras, Flamengo, São Paulo em quinto, Bahia em sexto, né? Cruzeiro em sétimo, Atlético Mineiro em oitavo, Atlético Paranaense em nono, Vasco em décimo, Internacional em décimo primeiro, Juventude em décimo segundo, Grêmio em décimo terceiro, Bragantino em décimo quarto, Criciúma em décimo quinto, Fluminense em décimo sexto, Vitória em décimo sétimo, já na zona de rebaixamento, Corinthians, né, em 18º com 22 pontos, Cuiabá com décimo nono com 18 e Atlético Goianiense, né, com 18 pontos também. O Corinthians que vai ter uma sequência, né, bastante complicada, né? Vai pegar Botafogo, Flamengo e São Paulo. O único time que eu acho que que o Corinthians tem condição, né, de ganhar, talvez, quem sabe, né, seria o time do Atlético Goianiense. Saindo aqui, né, da tabela do Brasileirão da Série A e indo para o Brasileirão da Série B, né? E, né, vamos ver aqui a tabela, né? Depois aí de 23 rodadas, temos líder novo, né? Novo Horizontino com 40 pontos, Santos, né, que estava na liderança com 39 e perdeu essa liderança, Vila Nova com 39, Mirassol com 38. Lá atrás temos América Mineiro com 35, Avaí com 34, Goiás com 32, Ceará com 32, Sport com 32, Operário também com 32, Amazonas com 31,
Coritiba, né, com 30, Ponte Preta com 28, Botafogo de São Paulo com 26, CRB com 25, Paysandu com 25, Ituano, né, com 22, Chapecoense com 21, Brusque com 19 e Guarani com 18. Essa aí é a tabela do Brasileirão da Série B. Agora indo para a Série C, né? Temos uma nova fase aí do Brasileirão da Série C, né? Que funciona de uma maneira diferente, é, né? De uma maneira diferente do Brasileirão da Série A e da Série B. E, né? No final aí da primeira temporada, da temporada normal aqui, ficamos assim: Botafogo da Paraíba com 41 pontos, Atlético, né, com 40, Ferroviária com 36, São Bernardo com 35, Volta Redonda com 34, Ipiranga com 31, Londrina com 29, Remo com 26, Náutico com 25, CSA com 25, Figueirense com 24, Tombense com 23, Confiança com 22, ABC com 22, Caxias, né, com 21, Floresta com 19 e os rebaixados para a Série D: Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e o São José, né? E agora como que funciona a Série C? Agora os 8 primeiros colocados vão fazer aí uma próxima rodada em 2 grupos, né? E os grupos ficaram da seguinte maneira: Botafogo, Remo, São Bernardo e Volta Redonda está no grupo A. E no grupo B temos Atlético, Ferroviária, Londrina e Ipiranga, né? Essa aqui é a tabela do campeonato da Série C. Agora indo para a Série D, né? O campeonato aí que a gente estava falando bastante por conta do Brasil de Pelotas e o São José Esporte Clube, né? Ambos eliminados aí do Brasileirão da Série D. Mas vamos falar aí como que ficou as quartas de finais aí no primeiro jogo, né? E ficou da seguinte maneira: Retrô, né? Ganhou do Brasiliense por 1-0. Anápolis empatou com o Iguatu, né? Por 1-1. Itabaiana, né? Venceu o 13 por 3-1. E o Maringá venceu a Inter de Limeira em Limeira por 1-0. Agora saindo do futebol finalmente e indo, né, para Fórmula 1, né? Neste domingo aconteceu o GP, né, de Zandvoort na Holanda e, né, temos aí uma vitória do Lando Norris com uma vantagem bastante expressiva para cima de Max Verstappen, né? O Lando Norris abriu, né, para cima aí do piloto holandês na pista da Holanda, 22 segundos de diferença, né? Normalmente é o próprio Verstappen, né, que abre essa diferença frente aos rivais, e foi Lando Norris que deu o troco, né, contra o Max Verstappen. Alguns falam que a configuração do carro da Red Bull estava, né, esquisita, estava equivocada e tudo mais, mas o que importa é que o Norris venceu e vem para incomodar Max Verstappen. A grande questão aí, né, é que Verstappen não precisa ganhar mais nenhuma corrida para poder ser tetracampeão da Fórmula 1. Contudo, né, Verstappen precisa, né, administrar a sua diferença, né?
ao mesmo tempo que ele não, ele tem abre margem para não, né, para não vencer e ser campeão, ele não pode ficar muito atrás das corridas das próximas corridas de Lando Norris. Então é algo que vai ser interessante ver como que Verstappen vai, né, administrar essa diferença que ele construiu, né, no começo da temporada. E mais interessante vai ser, né, como que Lando Norris vai se comportar nessa temporada. Será que, né, Norris vai ter conseguir alcançar Verstappen? E na temporada do ano que vem, quando, né, o Adrian Newey, né, não estiver mais na equipe, né, será que vai fazer, né, diferença, né, no será que vai acabar com a hegemonia da Red Bull e do Max Verstappen? Aguardemos aí, né, as cenas do próximo capítulo. Então é isso aí, pessoal, né? Gostaram do vídeo, né? Se inscrevam no canal, acompanhem o nosso trabalho. Nós estamos, né, além do YouTube, no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Então, um forte abraço, né, para todo mundo e fui. E atualizando aqui as informações, infelizmente morreu o zagueiro Juan Esquerdo do time nacional do Uruguai, aqui na cidade de São Paulo. Lamentamos pelo seu falecimento e, em nome do podcast Mesa de Debates, nos solidarizamos aí com a família.